Olá pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem? Bom, hoje então é nosso quinto episódio, nós vamos falar a respeito de reprodução dos coelhos e sabidamente é um assunto que o coelho é um especialista. Bom, nesse episódio nós vamos dividir em três partes, tá? A primeira parte nós vamos apresentar algumas situações, algumas informações da fisiologia dos animais, além de algumas práticas importantes no manejo reprodutivo, tá? Na segunda parte, a gente vai apresentar uma técnica nova para o Brasil, que vem sendo implementada em algumas granjas, que é a inseminação artificial. E na terceira parte, nós vamos até São Paulo conversar com a professora especialista na reprodução dos coelhos. Vamos lá? Pessoal, então a gente vai começar a falar a respeito de reprodução e cunicultura, tá? Sabidamente, o coelho é um especialista em reprodução. Uma coelha, para vocês terem ideia, ela pode chegar a nos oferecer cerca de 50 a 60 filhotes por ano, tá? É uma verdadeira máquina reprodutiva, mas é uma máquina reprodutiva que tem as suas limitações e necessita de boas condições para que isso aconteça. Uma coelha, então, vai necessitar de uma boa luminosidade, ela vai precisar de uma boa ambiência, uma boa alimentação, para que expresse todo o seu potencial reprodutivo. Então, nesse episódio, a gente vai estar falando de tudo isso, tudo que é necessário para que isso aconteça também, ok? Pessoal, então aí o primeiro conceito que a gente vai discutir aqui em reprodução é justamente um dos mais importantes, que é o intervalo entre partos, que se resume entre o tempo de 2 partos consecutivos. Nós temos uma gestação aí para a maioria das raças de 31 dias, é uma média, tá? A gestação pode variar, 30 dias, 32, conforme a raça, mas na maioria das vezes é de 31 dias. E nós temos um tempo necessário para que esse animal se recupere. Então, esse tempo de recuperação ele é variável. Teoricamente, 48 horas depois que a coelha pariu, tá, ela pode receber uma nova monta, tá? Mas não seria indicado porque isso prejudica muito o sistema reprodutivo do animal a curto prazo. Bom, considerando aí 5 a 6 dias de espera, a gente caracterizaria um ritmo intensivo. O ritmo reprodutivo mais utilizado hoje a nível mundial é o semi-intensivo, o qual usa intervalo entre partos de 42 dias, ou seja, 31 dias de gestação mais 11 dias de espera. Se a coelha pariu no dia 1º, nós vamos cruzar a coelha no dia 12, 11 dias depois. Ok? Bom, nós temos aí um intervalo entre partos mais longo, caracterizando um ritmo mais extensivo. Tá? O intervalo entre partos para um pequeno produtor, por exemplo, pode ser de 60 dias. Ele pode cruzar o animal e cruzar somente quando for desmamar a fêmea. Ok? Então, um dos conceitos mais importantes quando se fala em reprodução, intervalo entre partos, que é o intervalo entre 2 partos consecutivos. Beleza? Pessoal, então o primeiro que a gente vai discutir são aspectos morfológicos, anatômicos, fisiológicos também relacionados à reprodução. E vamos destacar principalmente a fêmea, tá? Bom, a fêmea, você pode acompanhar aqui o sistema reprodutivo dela. Ela tem ovários, tá? Ela tem 2 cornos uterinos, tem uma cervix também, uma cervix. E é nesses cornos uterinos que vão se implantar os embriões, tá ok? Que forem fertilizados. A fertilização acontece a nível de oviduto, 10 a 12 horas aí após a monta ou a inseminação artificial, e 5 dias depois esses embriões vão ser implantados aí no útero. Bom, o período de gestação é de 31 dias, podendo variar um pouco conforme a raça. Mas a coelha, eu chamo a atenção que a coelha tem uma particularidade muito especial dentre as espécies que a gente aí trabalha na produção animal. A coelha tem ovulação induzida, quer dizer, para que ela ovule,
é preciso um estímulo físico, ou seja, vai ser necessário o estímulo do macho cruzando para que ela ovule. Bom, na inseminação artificial nós não temos esse estímulo e aí a gente vai contar depois para vocês como que a gente faz para enganar, entre aspas, o corpo do animal. Bom, outra particularidade desse animal então é que ele não tem um ciclo estral definido, ele não tem um número de dias certo, isso pode variar muito. Normalmente a gente considera o número de 16 dias para o ciclo estral da fêmea e nesses 16 dias, 12 dias ela está receptiva ao macho. Nesses 12 dias, se a gente acertar esse momento, provavelmente ela vai ficar prenha, tá? Bom, quais que são os sinais mais característicos de uma maior receptividade da coelha? É uma vulva mais avermelhada, mais entumecida, mais brilhante, mais úmida, como essa que vocês podem ver aqui na foto, tá? Se a vulva não tiver nessas condições, tiver uma vulva mais pálida, mais esbranquiçada, como essa que vocês veem aqui na foto, provavelmente a coelha não vai ficar prenhe, tá? Normalmente, quando se cruza um coelho, há uma grande probabilidade de ela ficar prenhe posteriormente, ok? Pessoal, ainda nessa linha teórica, a gente tem que comentar que no coelho acontece a pseudogestação, ou seja, por algum motivo, que pode ser uma fêmea montar sobre a outra, quando elas estão ainda juntas ali até os 90 dias, ou pelo macho ter ejaculado fora, por exemplo. Mas na pseudogestação, o corpo do animal chega a produzir um corpo lúteo dentro aí do ovário, que é a estrutura que vai secretar progesterona para segurar toda a gestação, para sustentar essa gestação, tá? Então o corpo do animal chega a produzir corpo lúteo, ele chega a pensar que está prenhe, e na verdade não está. A coelha chega, por exemplo, a arrancar pelos do próprio ventre. Então pode acontecer a pseudogestação, o que não é interessante do ponto de vista prático, porque o animal que está em pseudogestação, a gente tem maior dificuldade de novamente colocá-lo em reprodução. Pessoal, o parto ele é muito tranquilo de acontecer, tá? A maior parte das coelhas, elas parem dentro do ninho, elas preparam o ninho. É um ato normal a coelha arrancar pelos do seu ventre, tá? Para colocar no ninho. Quando ela faz isso, ela está expondo mais os seus tetos, tá? E isso é muito importante aí para garantir uma mamada mais eficiente. Além disso, esse coelho, esse pelo, ele vai segurar um pouco o calor que é produzido pelos láparos, pelo filhote do coelho dentro do ninho. Isso vai ser muito importante para o conforto térmico desses animais. A gente tem que lembrar que um coelhinho, um láparo, um filhote que está dentro do ninho, vai precisar de uma temperatura de pelo menos 32 graus para se manter. Isso é muito importante. Além disso, esse pelo vai ser essencial para evitar que quando a coelha entre dentro do ninho, ela machuque esse láparo. Então, essa retirada de pelo é normal e algo absolutamente necessário. Bom, na maioria das vezes, a coelha vai preparar o ninho. Esse ninho pode ser de várias formas, conforme a gente já apresentou no episódio anterior de equipamentos em cunicultura, tá? E ela vai parir dentro desse ninho. O parto é muito rápido, tá? É muito tranquilo, normalmente a gente não precisa acompanhar, ele acontece à noite e a gente não vê, tá? Uma coisa interessante é que as primíparas, ou seja, aquelas coelhas que foram inseminadas ou cruzadas pela primeira vez, são jovens ainda, não têm muita experiência, pode acontecer de uma grande quantidade de primíparas parirem fora do ninho, né? Primípara tem essa dificuldade de reconhecer que aquele ambiente é onde que ela vai fazer o parto dela. Então, se isso acontecer e os filhotes estiverem ainda vivos, você tem várias opções. Dentre elas, as mais viáveis é preparar o ninho para a coelha. Você vai pegar o ninho, vai forrar com palha, isso é importante, vai preparar. Se ela não tiver tirado pelo, nós vamos pegar um pouco de pelo de outras coelhas e colocar junto, tá? E vamos aí preparar o ninho para essa coelha. Bom, pode acontecer desses filhotes estarem frios. Aí nós temos outras estratégias para crescer os filhotes, aquecer esses filhotes, coisa que a gente vai falar mais para frente. Bom, ela começa então a dar de mamar esses filhotes. Inicialmente, os filhotes são totalmente dependentes desse leite.
A partir do momento que eles começarem a sair do ninho, o que se dá aos 15, 16 dias, eles vão começar a ingerir a ração. Quanto à curva de lactação da coelha, nós temos aí um pico de lactação aos 21 dias, tá? E depois essa lactação vai decrescendo. Vocês vão acompanhar aqui do lado esse gráfico que eu estou comentando com vocês. Aos 28 ou 35 dias a gente pode desmamar esse animal, tá? Sendo hoje indicado deixar o animal mais com a mãe por questões de bem-estar animal e também por questões de que o leite tem um efeito protetivo muito interessante, ok? Bom, sobre idade, a primeira apresentação, aqui no Brasil a gente tem trabalhado aí por volta dos 5 meses, tá? Com 5 meses, então, uma fêmea vai poder receber sêmen do macho, uma inseminação artificial, ou vai ser levada ao macho para a monta pela primeira vez. Existem alguns trabalhos que mostram que se você esperar mais um pouquinho, de repente aos 6 meses de idade, essa fêmea vai ter uma vida reprodutiva mais satisfatória, principalmente no início. Nós temos que lembrar que é uma fêmea que ainda está em crescimento, tá? Bom, na Europa eles já estão trabalhando aí com 3,5 kg, o que normalmente acontece quando o animal tem por volta de 4 meses e meio, ok? Pessoal, ainda nessa linha de primíparas, tá? A primípara é uma categoria muito importante da suaconicultura, porque normalmente é uma categoria que te dá mais trabalho, tá? Por quê? É um animal que pare fora do ninho com mais frequência, é um animal que não prepara o ninho, tá? Com mais frequência. A gente tem que lembrar que é um animal que ainda está em crescimento, é um animal jovem com muito pouca experiência reprodutiva. Bom, esse animal vai desmamar menos animais quando comparado à multípara, animais mais leves, então são animais que precisam de uma atenção especial. No primeiro reacasalamento que a gente vai fazer, depois do primeiro parto, é indicado a gente esperar a primípara desmamar os animais para depois reacasalar. É dizer, não é indicado que a primípara receba um novo acasalamento após 11 dias após o primeiro parto, ok? Pessoal, ainda nessa linha reprodutiva, nós precisamos destacar os fatores que atrapalham, que interferem o processo reprodutivo. Bom, considerando que a sanidade está ok, que a alimentação na granja está ok, é muito importante frisarmos que a temperatura ambiente, bem como a luminosidade, tem um efeito muito forte em cima do processo reprodutivo. É dizer, de julho a dezembro nós temos um fotoperíodo crescente. Esse fotoperíodo crescente estimula a atividade reprodutiva. Então, nessa época, os animais tendem a ter, as coelhas tendem a ter uma maior taxa reprodutiva. Já no período de dezembro até julho, onde o fotoperíodo aqui no Brasil é decrescente, tá? Isso atrapalha de certa forma a reprodução. Principalmente porque em dezembro, janeiro e fevereiro nós temos altíssimas temperaturas, o que atrapalha em muito o processo reprodutivo nos coelhos, ok? Pessoal, nós estamos aqui no galpão provisório de cunicultura do IFMG Bambuí e eu vou apresentar para vocês então algumas práticas de manejo. Tanto a palpação ventral, que nós fazemos aí nas reprodutrizes 11, 12 dias depois de cruzadas, tá? E também o próprio cruzamento em si. Nós vamos dar uma noção de como que a gente faz isso aí na prática, ok? Pessoal, então uma das práticas mais importantes dentro da granja é a palpação ventral, que consiste em você sentir os láparos em desenvolvimento dentro aqui da barriga da matriz. Como que nós fazemos isso? Bom, nós seguramos a matriz aqui, tá? Você pode segurar ela com vontade aqui. E depois você vai fazer uma leve pressão na barriga dela. Com esse tipo de movimento aqui, ó. Vai tentar sentir os láparos do desenvolvimento, que aos 11, 12 dias vão estar do tamanho de uma bolinha de gude. Ok? Então você vai tentar sentir esses láparos aqui. E se essa matriz estiver prenhe, você vai sentir esses láparos escorregando na ponta dos seus dedos. Bom,
É uma técnica que, teoricamente, é muito fácil, mas na prática a gente percebe que muita gente tem dificuldade, tá? Se por acaso você tem dificuldade de fazer o diagnóstico de gestação com 11 ou 12 dias pós-cruzamento, é ideal que você comece de maneira mais tardia, ou seja, você comece com 21 dias de gestação. Aí os láparos vão estar maiores. Aí você vai reduzindo até desenvolver a sensibilidade necessária para se fazer aos 12 dias, ok? Pessoal, então aqui nós vamos mostrar como que a gente faz esse manejo reprodutivo. Nós sempre levamos a fêmea à gaiola do macho, nunca o contrário, porque nessas condições o macho tem que ser o dominante, tem que estar no ambiente dele. Se a gente tira o macho daqui, leva a gaiola da fêmea, ele pode até apanhar. Bom, é interessante que quando a gente vai fazer o cruzamento, a gente observe sempre a coloração da vulva da fêmea, que deve ser uma vulva mais avermelhada, mais entumecida, mais lubrificada, e dê preferência a essas fêmeas, porque a receptividade, nesse caso, vai ser maior. Isso é interessante para atingir uma taxa reprodutiva mais elevada. Então a gente abre a gaiola do macho, coloca essa fêmea. Se você quiser ajudar, você pode posicionar na diagonal para ele ter mais espaço, tá? Então normalmente é muito rápido. Ok, aí o macho cruzou, ele faz um barulho característico, ele cai, né? E se deixar ele vai querer cruzar de novo, ok?